qualquer indagação, fenomenologia, é indagação sobre as coisas, o mundo da vida. E é feita por uma consciência que está imbricada com o mundo e com os outros. Portanto, tem a ver com a existência. Então a gente entende por que realmente os dois termos se aproximam, né, se juntam, né, fenomenológico-existenciais, ok? Mas vamos lá. Por falar em buscar sentido das coisas, né, é para isso que a gente está aqui. Primeira pergunta, o que somos então, afinal de contas? Segundo essa perspectiva fenomenológica existencial. Vamos tentar responder. O que quer que a gente seja, nós somos no mundo e com os outros. Ser no mundo, né? E ser com. São dois termos que a ontologia, né? A filosofia do Heidegger explora bastante. Né? Aliás, ele usa o método fenomenológico, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, a fenomenologia que ele realiza é justamente a fenomenologia do ser. Então, a pergunta, a indagação fundamental. O que é ser? Antes de a gente dizer o que nós somos, o que é ser? Né? Muito bem. Mas respondendo a nossa pergunta aqui, o que somos? Um entre outros. Ou seja, intersubjetividade e singularidade. Né? Nunca separados e independentes dos outros, de um tempo, de uma cultura, porque, como diz o Merleau-Ponty, estamos atolados, né, no mundo. Então, é preciso buscar essas essências na existência. E a existência pressupõe isso, que nós somos no mundo e com os outros. E, finalmente, porque estamos no mundo, estamos condenados ao sentido, como vai dizer Merleau-Ponty, no Fenomenologia da Percepção. O que é ser? Antes de a gente dizer o que nós somos, é preciso dizer o que é ser. Né? O que quer que a gente possa dizer que nós somos é qualquer coisa que vem depois de existir. Porque, para a tradição filosófica francesa, do existencialismo, como diz o Sartre, a existência precede a essência. Então aqui eu friso que a gente ainda está no campo da filosofia, especificamente fenomenológico existencial, porque já entendemos por que os dois termos estão juntos. Mas é importante frisar, lembrar que a gente entrou no campo das filosofias chamadas fenomenológico existenciais, que realizam a fenomenologia de uma existência, né? E estamos antes, ou mais próximos, das psicologias fenomenológico existenciais, que é o nosso objetivo final, que é onde, então, da onde se aproxima muito a logoterapia, ok? E aí eu trago alguns temas fundamentais do existencialismo, que dizem respeito a como é existir, né? Então, esses temas fundamentais eu trouxe alguns que trazem ressonância, principalmente na logoterapia, que é o nosso objetivo aqui, numa introdução à logoterapia e análise existencial, né? Então a gente tem lá, e muita gente se refere ao Kierkegaard como sendo o cara, né, o primeiro nome, não é, do existencialismo, o primeiro filósofo que se dedicou a destrinchar a existência, não é, a refletir sobre o que é ser, não é, sobre a seidade, não é? Então ele traz um tema, por exemplo, o principal, que é o da angústia. Então, conceituado por ele como a vertigem da liberdade das possibilidades. Por que a vertigem? Porque é aquela tontura que a gente sente, né? Aquela indisposição ou mal-estar que a gente sente no abismo. Né? Que abismo é esse? O abismo das possibilidades. Eu tenho infinitas possibilidades abertas na minha existência a todo momento. Não é? Só que não é apenas isso. Isso a princípio seria bom, mas a questão é que quando eu escolho uma possibilidade, eu renuncio a outras possibilidades, né? Quando eu escolho uma possibilidade, eu também tenho que arcar com a responsabilidade dessa possibilidade escolhida, né? Então a angústia é essa vertigem da nossa liberdade como característica essencialmente humana diante de todas as possibilidades, né? Ele também vai falar sobre solidão, sobre o fato de que a gente pode se cercar das pessoas, mas as maiores, mais importantes das decisões que a gente toma na nossa vida são sempre decisões para a nossa existência. Nesse sentido, a gente sempre vai estar sozinho, não é?
Ele vai falar sobre hermetismo, que a gente pode traduzir na psicologia, na psicoterapia, né, como seria mais ou menos um automatismo, ou seja, aquele automático da vida cotidiana que a gente às vezes até prefere, não é, deixar a vida me levar, não é, para não ter que fazer escolhas, para não ter que arcar com as consequências, para não ter que realizar renúncias, enfim, para não ter que me responsabilizar por essas escolhas, não é? E ele fala também que há uma possibilidade, o contrário é isso, que é a de abertura, de flexibilidade, não é? E de coragem, né? Depois a gente vai falar também de um outro cara chamado Friedrich Nietzsche, né? que vai nos trazer, entre muitas outras reflexões na sua filosofia existencial, né? Ideias como a do estranhamento moral, ou seja, aquilo que estava dado é porque vocês lembram que eu comentei ainda agora, né? E a fenomenologia tenta romper com criar esse paradoxo, né? Esse estranhamento. Então, os fenômenos morais, eles eram tão naturalizados que se chama a filosofia do Nietzsche de filosofia do martelo, né? Porque ele tenta justamente romper com esses moralismos, se a gente pode dizer assim, né? Ou romper com ou estranhar esse automatismo dessas ideias preconcebidas, né? Em que as pessoas acabavam agindo, interagindo, se relacionando de maneiras muito específicas, sem questionar a racionalidade, sem questionar a lógica dessa moral, né? E ao mesmo tempo ele fala de transcendência, ou seja, de criar, de transcender um certo estado de coisa, né? É muito importante aqui lembrar que uma frase que veio à mente do Franklin no campo de concentração é justamente aquela que fala também sobre a base, né, da logoterapia, é aquela que está no Crepúsculo dos Ídolos, né, e que diz que Nietzsche diz: quem tem um porquê suporta quase qualquer como, né? E Franklin descobriu então aí um fator não apenas protetivo, mas na verdade ele vai descobrir que se trata disso. A vida, ela quer se transcender, ela é transcendência, ela quer se superar. É isso que o Nietzsche afirma, que o ser humano precisa então buscar essa sua transcendência, transvaloração, né, dos valores, se eu não me engano esse é o termo que o Nietzsche usa, né? Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quando a gente tem claro o nosso objetivo, né, a gente transcende, a gente passa por cima, a gente vai além das possibilidades factuais do destino, tal como ele se apresenta na minha vida, não é? Bom, essa fotinha aqui é uma fotinha dele novinho, acho que vocês devem ter estranhado, né? Uma fotinha dele aí sem o bigodão, que talvez vocês já estejam mais acostumados. Aqui um pouco mais novinho, ainda está bonito, posudo, e aqui já, né, bem mais velhinho, já esquisito. Talvez ele já estava num momento mais difícil da vida dele, que foi muito conturbado, porque ele tinha, enfim, como a gente sabe, ele morreu com consequências aí, com problemas neurológicos, enfim, morreu doidinho da Silva, né? Mas trouxe aí uma filosofia muito importante e que o Viktor Frankl resgatou, né? Fez questão de resgatar algumas ideias importantes. Mas a gente vai ver mais lá na frente que em várias outras coisas ele se afasta. Na verdade, o Nietzsche, ele é muito complexo, ele mesmo se contradiz. Há quem diga que é contradição, há quem diga que a filosofia dele é justamente puro caos, né? Mas, enfim, ele rompeu com várias coisas consideradas tradicionais, né? Normais na filosofia, enfim. E a gente chega então aqui a um outro tema importante, que é o da hermenêutica. Quando se usa esse termo hermenêutica é uma palavra que vocês podem fazer a pesquisa, quem não sabe exatamente o que o termo quer dizer, mas ele quer dizer compreender, né? A hermenêutica é o exercício de compreender algo. Ele vem do trabalho, da tarefa de traduzir os livros sagrados, né? Então interpretar o que eles estavam dizendo e reescrevê-los, enfim. O Heidegger vai fazer isso para compreender os processos humanos, para compreender o que é ser humano. Na verdade, o que é ser antes do humano, né? E aí ele vai então desenvolver então a sua ontologia, né? Fenomenologia ontológica, não é? Ontologia, que é o ramo da filosofia que se dedica então a justamente compreender o ser, né? O que é ser. E ele vai falar então de modos de ser no cotidiano versus autenticidade, né?
então tagarelice, não é? Ou seja, aqueles modos de ser, deixa a vida me levar, não é? Ou seja, sem querer muito me complicar nas minhas reflexões, não é? Por não ter que vivenciar aquela angústia que o Kierkegaard fala, não é? De ter que me comprometer com a minha existência, não é? Então há um modo de ser autêntico que ele contrapõe a uma autenticidade. Então é o Heidegger que vai falar muito sobre ser no mundo, que o que quer que nós sejamos, nós somos no mundo. Então eu tinha antecipado algo que na verdade é para ser exposto aqui nesse momento, porque foi o Heidegger então que aprofundou muito isso. E ser com, porque o que quer que a gente seja, a gente sempre é na relação com os outros, né? E aí, na logoterapia, a gente sabe que isso é muito, muito verdade, né? Porque para o Frankl, a gente vê na logoterapia que a importância, né, das relações genuínas, né? Do eu-tu, que ele traz também do Martin Buber, como a gente vai ver em outro momento, né? Que é um outro filósofo que fala sobre essa coisa do diálogo autêntico, né? Enfim. E aí a gente tem o Jean-Paul Sartre, né, existencialista, então ele usou muito esse termo, há quem diga que o termo é dele, no existencialismo. Então, na época do Husserl não havia existencialismo, havia existencialismo sendo feito na filosofia através do Kierkegaard, né, são esses nomes aí, e do Nietzsche, né, mas não se chamava disso, não se tinha uma unidade, vamos dizer assim, para poder chamar de algo, mas posteriormente, então, no movimento filosófico francês, na década de 60, né, com o Sartre, Merleau-Ponty, como eu já falei, e outros filósofos, Simone de Beauvoir, vamos citar também, é importante, né, e Paul Ricoeur, que é um filósofo que eu gosto muito, né, enfim, esses filósofos, então, usaram esse termo específico, existencialismo, né? Então foi quando a gente pôde então aproximar a fenomenologia existencial, porque a gente vê que as duas coisas estão imbricadas, como eu já tratei no início dessa aula, desse vídeo, né? O Jean-Paul Sartre vem trazer então a ideia de liberdade e responsabilidade, que embora tenha uma concepção muito específica dele, e seja posterior ao Viktor Frankl, porque ele já falava sobre liberdade e responsabilidade, né? Como sendo a característica específica do ser humano, né? A gente é liberdade e a gente é também responsabilidade, né? Mas ele falava isso antes, né? Então, mas se aproxima muito esse tema liberdade e responsabilidade, que é muito explorado por Sartre, se aproxima muito então das ideias da logoterapia. O que significa isso, liberdade e responsabilidade? Por que isso é um tema existencial? Porque a todo momento a gente está fazendo escolhas, né? Todo momento, a vida é escolhas, né? A gente escolhe, e essa liberdade ela sempre implica na responsabilidade pelo que eu venho a fazer, né? Então, o Frankl fala muito disso, né? Que deveria haver uma estátua da liberdade numa costa dos Estados Unidos, e na outra costa deveria ter uma estátua da responsabilidade. O Sartre ele é mais radical, ele diz que nós estamos condenados a ser livres, né? Vocês devem lembrar dessa frase famosa, né? Porque de tal maneira que até mesmo não escolher já é uma escolha. Então, ficar em cima do muro já é uma escolha, ok? E essa, inclusive, é uma das piores escolhas, vamos dizer assim, porque ele chama de má fé. Eu finjo que eu não estou escolhendo, mas na verdade é uma escolha, suposta neutralidade, né? E que traz consequências éticas, políticas, enfim. E o Sartre se engaja muito nisso, e engajamento e responsabilidade são próximos, ele fala sobre isso, né? Enfim. E aí a gente chega então ao Karl Jaspers, que é um filósofo que se aproxima muito da psiquiatria. Então aí a gente já está cada vez mais próximo das ciências da psicologia, e a gente está sempre próximo, porque temas existenciais e fenomenologia, a gente está sempre ali na mesma praia, né, da logoterapia, né? Mas o Jaspers ele contribui com esse tema que ele chama de situações limites. São situações em que a gente é levado, é forçado a refletir sobre coisas fundamentais da nossa existência. Então são situações limites, são a morte, a perda, né? O luto, o isolamento, solidão, enfim, que forçam o indivíduo a um estado de atenção ao ser, o que ele diz, né? Então vejam, se essa coisa de atenção ao ser, ou seja, tensionar, lembra? Intencionalidade, pensar sobre, afinal de contas, o que é a minha vida, o que eu estou fazendo, né? A angústia fundamental do ser humano, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então vejam se esse não é justamente o contexto a ser criado, que é criado pela situação que traz a pessoa no consultório, né? A pessoa vem com uma angústia, né?
vem com uma história de morte, de perda, vem com um adoecimento, um sofrimento, vem com uma sensação de isolamento, de solidão, né? Vem com culpa. Ela traz isso e isso desperta essa necessidade de ter atenção a quem eu estou sendo, né? Então, se não é uma situação que já vem com a pessoa para o consultório, é uma situação que é despertada, estimulada pelo logoterapeuta, essa condição de estar atento ao que eu estou sendo, a como eu estou sendo, né? E aí a gente chega ao Max Scheler, que é um filósofo, né, muito importante para a logoterapia, porque ele fala sobretudo nesse tema, ele se dedica sobretudo a esse tema de intencionalidade dos valores. Então tem uma citação do Viktor Frankl no livro Logoterapia e Análise Existencial, em que ele diz: na realidade o homem não é empurrado pelo instintivo, mas é arrastado pelo que tem valor. Então isso aqui por trás dessa frase tem um pouco da influência da filosofia, aliás tem totalmente a influência da filosofia do Max Scheler. O ser humano ele pode ter condicionantes biológicos, fisiológicos, né, instintuais, e esses instintos eles podem até nos empurrar. Porém, os valores, para o Frankl, esses nos atraem ou nos arrastam, eles têm uma força muito maior. Não é? Há uma reformulação da frase que diz justamente isso, que nós somos empurrados pelos instintos, mas somos atraídos pelos valores. Que valores? Os valores, as escolhas que a gente precisa fazer, que a gente tem que fazer, que a gente sente que tem que fazer. Não é? A gente pode, inclusive, passar por cima, ou o que ele chama mais tarde, a gente vai ver em algum momento, poder de obstinação do espírito, né, humano. Né? Então, é o poder de se contrapor às tendências hereditárias, às tendências dos instintos. Né? A gente sempre pode realizar isso. Né? Ele diz então que os animais, por exemplo, são instintos. Nós temos instintos, mas nós temos algo mais que os instintos. Então é disso, essa intencionalidade, não é? É disso que o Max Scheler fala e é disso que o Viktor Frankl também fala. Então, também o Viktor Frankl fala, é no livro Anti-Vazio Existencial. Ele diz: recordemos a maneira que Max Scheler define a pessoa. Ele a concebe como portadora ou suporte, porém também como centro de atos espirituais ou noéticos. Lembrando que espirituais, na filosofia, não tem a conotação religiosa, né? Tem uma conotação, é uma forma de se falar de algo específico humano. Né? Então a gente pode usar também o termo noético, ou noológico. Né? Além de ser a pessoa, aquilo de onde procedem os atos espirituais, também é o centro espiritual em torno do qual se agrupa o psicofísico. Então aqui é a partir daí que o Frankl desenha o que a gente vai ver no módulo posterior, essa dimensão, é a antropologia ou a ontologia dimensional frankliana, né? Em que ele tenta figurar, né, como é que seria constituído o ser humano. Né? Então ele tem uma dimensão psicofísica e social, mas para além disso ele tem uma dimensão noética, noológica, que é essa dimensão espiritual, de onde atua então essa intencionalidade de valores. Né? Ele vai dizer mais tarde: na minha opinião, e de acordo com certas observações de Kant e de Max Scheler, ele vai dizer: o prazer é primária e normalmente não um objetivo, mas um efeito. Digamos, um efeito secundário da consecução de uma tarefa. Então, mais tarde a gente vai ver o que é a felicidade. Felicidade ela não tem que ser um fim, ela é resultado de um processo. Que processo? Um processo de intencionalidade de valores, um processo de consecução de uma tarefa, de realização de algo que é valioso, por isso valores. Né? Em outro momento, no livro Logoterapia e Análise Existencial, ele vai dizer: Rudolf Allers vai mais além. A passagem da potência aos atos, aquilo que pode, que precisa ser realizado, a materialização disso, a ação humana, para falar em termos da escolástica, que é uma escola da filosofia, é a essência e o sentido da vida humana. Essa passagem entre a potência, entre aquilo que eu sinto que é valioso, que é importante realizar, aos atos, é a essência do sentido da vida humana, o Viktor Frankl vai dizer. Estou convencido de que a tensão entre valores já realizados e os valores ainda por realizar, e que estão à espera no âmago da pessoa como possibilidade, de que esse desnível de valores, né, entre o que eu estou sendo agora e o que eu preciso, devo, quero ser, como eu chamo,
né, desnível de valores, representa o motor, a força motriz propriamente dita, mediante a qual o movimento da vida se mantém em funcionamento. Okay? Então, se uma pessoa tivesse realizado totalmente as possibilidades de valor que se acham esboçadas em suas profundezas, a vida deveria estancar, essa pessoa deveria morrer. Então, vou tentar traduzir de uma outra forma. Não importa tanto o que você já realizou, não importa tanto o que já aconteceu com você, importa o que você sente que precisa realizar na sua vida ainda, sabe? É isso que te move, é a força motriz. O que move a gente, então, são essas forças. Então, intencionalidade de valores, tensão, né? Lembrem da possibilidade de grafar intencionalidade com S, né? É isso que o Frankl disse nessa frase aqui. Um exemplo das repercussões das ideias de Scheller na logoterapia é a concepção de que nos seres humanos, vai dizer Elizabeth Lucas, que nos seres humanos todos esses atributos, liberdade, responsabilidade, valores, autodistanciamento, autotranscendência, eles não são adquiridos pela hereditariedade, eles não vêm no nosso gene, não é um código genético, nem pela influência da educação, ele não é puramente cultural, não é ensinado, mas são partes inerentes a ela, pelo menos em potência. São atributos do espírito humano. Todos esses atributos, eles não vêm pela hereditariedade e não são adquiridos pela educação. Eles são inerentes do que a gente chama pessoa. Não é? Hereditariedade e ambiente somente constitui uma delimitação dentro da qual eles podem se manifestar no aqui e agora. Delimitação no sentido de que pode fazer florescer, né? Pode materializar, pode permitir que isso se realize, ou pode inclusive constranger também em determinadas situações. Então só delimita, mas isso é uma característica inerente à pessoa. Né? E uma outra repercussão das ideias de Scheller na logoterapia é então essa ideia de autodistanciamento, porque a gente só realiza então valoração, a gente só avalia dentro de um universo de possibilidades as melhores ou as piores escolhas, né? A gente só então exerce a nossa liberdade e consequentemente a nossa responsabilidade quando a gente para pensar quem a gente está sendo, o que a gente tem diante de possibilidades diante da gente, né? Então o nome disso é autodistanciamento. Então refletir sobre quem se é e sobre quem se quer ser, né? Quem eu quero ser, né? No próximo momento. Né? O que, como diz o filósofo, não importa o que aconteceu comigo, importa o que eu faço a partir disso. Né? Eu faço isso no autodistanciamento. Os animais não são capazes de fazer isso. Né? Autodistanciamento é uma característica especificamente humana, é um atributo inerente à pessoa humana, né? Como lembra muito bem a Lucas. Né? Então essa ideia vem também de Scheller. Né? E a autotranscendência. A intencionalidade da pessoa dedicar-se a algo ou a alguém além de si mesma. Também é uma ideia, então, que está por trás dessa intencionalidade de valores da filosofia de Scheller. O ser humano sempre ele sempre aponta para algo fora de si mesmo. Né? Então isso é autotranscendência. Então autodistanciamento e autotranscendência essas concepções sofrem, então, diretamente a influência das ideias do Scheller, né, na logoterapia. Um outro exemplo é esse conceito de significado de um autor italiano, muito conhecido no Brasil, de vez em quando vem aqui dar palestras, né? Que é Aureliano Pacciola. Né? Então ele vai dizer que significado, olha o conceito dele, é o fruto ou efeito de um processo de percepção ou interpretação. Significado é isso, quando eu quero saber qual é o significado de algo. Então esse o que eu tenho lá no final é o resultado de um processo de percepção e interpretação. Já o sentido, ele é fruto ou efeito de um processo de avaliação, de congruência com um contexto ou um confronto. Então eu estou diante de uma situação, então eu preciso confrontar esse contexto, né, para saber se é congruente ou não, se é coerente ou não, e aí eu posso ter uma ideia. Como resultado, eu posso ter um sentido de algo. Né? O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que quando eu estou diante de situações na minha vida, morte de alguém, fracasso em determinada área da minha vida, um adoecimento psíquico, decepção por alguma coisa, enfim, eu tenho um fato, um dado da minha existência. Né? E aí eu faço uma avaliação de congruência com um contexto e um confronto. Isso é intencionalidade de valores, percebe? Porque que valores? Os valores que eu acredito, que
que é bom, o que é justo, o que é necessário, para onde eu devo ir, né? Para onde eu devo ir? Então, que sentido eu aponto, né? Então, sentido é fruto ou efeito de um processo de avaliação de congruência com um contexto ou um confronto. Muito bem, uma outra ideia aqui também do mesmo autor, ele vai dizer que uma atitude diante da vida com grande desequilíbrio entre liberdade e responsabilidade predispõe uma ampla variedade de manifestações psicopatológicas. O que ele está querendo dizer? Que constata-se que quando há um desequilíbrio entre o poder fazer, né, a liberdade, né, sem o equilíbrio com a responsabilização por aquilo que eu estou fazendo, né, ou o contrário, quando eu devo demais fazer as coisas e tenho suprimida a minha possibilidade de liberdade, de escolhas, de possibilidades, né, restringida essa relação entre liberdade e responsabilidade, então aí a gente tem uma ampla variedade de manifestações psicopatológicas, né? A gente está falando então de escolhas, avaliações, valorações. Então ainda estamos no campo da intencionalidade de valores, que quem vai trazer é o Max Scheler, né? E que influencia diretamente as ideias da logoterapia, ok? E aí a gente pode então já francamente dizer que a gente entrou especificamente no campo das psicologias fenomenológico-existenciais, né? E a pergunta aqui é: quem é essa pessoa que está diante de mim? Né? De quem eu realizo, com quem ou para quem eu realizo a escuta, o atendimento, o acolhimento? Né? Quem é essa pessoa? Então, e aí a gente lembra que é logoterapia e análise existencial. Essa ligação, né, logoterapia e análise existencial, me lembra muito aquilo que a gente fez ainda agora, de tentar compreender por que fenomenológico existencial, né? Me lembra um pouco, porque Frankl finalizou a vida dele cunhando, né, os dois termos juntos, logoterapia e análise existencial. Então a gente lembra que as duas coisas estão juntas, né, quando a gente quer definir o que a gente está tratando aqui. Né? E buscando lá no dicionário de logoterapia, a gente encontra a seguinte definição, baseada nas ideias da logoterapia, né, sobre o que vem a ser análise existencial. Entende-se por análise existencial a interpretação e caracterização da existência concreta que se realiza através da biografia do sujeito, de quem eu escuto, de quem eu ouço a narrativa, a história de vida. Né? Com essa expressão, Frankl não quer dizer análise da existência, mas análise sobre a existência, já que a existência em si é um fenômeno primário e irredutível. A logoterapia e a análise existencial são dois aspectos de uma mesma teoria, sendo o primeiro um método, a logoterapia, e o segundo, uma orientação antropológica de investigação. A análise existencial não trata da caracterização e qualificação da existência ôntica, mas da caracterização e qualificação ontológica do que é a existência. Qual o objetivo da análise existencial, nesse caso, para a logoterapia? Então, o dicionário lá vai dizer que a análise existencial pretende que o homem se autodetermine e faça sua liberdade. Então, o objetivo da logoterapia e análise existencial, então, é desobstruir, né, ou facilitar ou diminuir as restrições àquilo que a gente pode chamar de autodeterminação. Então, ampliar o leque de possibilidades e de tudo aquilo que faz com que o homem, então, eleja, escolha quem ele quer ser, né? Dentro das possibilidades e tendendo à realização de valores. Né? A autodeterminação é um ponto-chave aqui, né? E tem a ver, então, com análise existencial. O Irving Yalom, um ator, um escritor, um autor que a gente pode encaixar dentro, então, das psicoterapias chamadas fenomenológicas existenciais, ele vai dizer que tem, na clínica, né, na psicoterapia, ele vai dizer que tem questões existenciais, lembrando muito Karl Jaspers quando fala de situações limite, né, mas o Irving Yalom enfatiza que há repercussões sobre questões existenciais no ambiente psicoterápico, que são importantes sentimentos que mais cedo ou mais tarde acometem tanto pacientes quanto terapeutas. Por exemplo, reconhecer que a vida às vezes é injusta, mais cedo ou mais tarde a gente chega a essa conclusão. Reconhecer que essencialmente não existe saída para a própria vida e para a própria morte. A gente sempre, enquanto está vivo, a gente tem que fazer escolhas, né? Como eu disse mais cedo, né? E não há saída para a morte também. Reconhecer que não importa
o quanto eu me aproximo de outras pessoas, eu ainda devo enfrentar a vida sozinha. Vocês encontram aí, lembram dos ecos, né? Do Kierkegaard falando de solidão, né? Enfrentar as questões básicas da minha vida e da morte, e assim viver minha vida de forma mais honesta e prender-me menos a trivialidades. A gente lembra aí de Heidegger ainda há pouco, né? Falando sobre modo de ser autêntico ou o modo de ser cotidiano. Depois ele vai dizer que tem outro sentimento também, que é o de aprender que devo assumir a responsabilidade completa pela maneira como levo a vida. Não importa quanto apoio ou orientação eu receba dos outros, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Então, complementando o que a gente viu ainda agora, que é típico da logoterapia, de tirar os obstáculos para que a pessoa então se autodetermine, não é? Ou devolver a ela a consciência de que ela é a responsável última pelas suas escolhas, né? Então essa é a constatação, é um sentimento muito comum apontado aí pelo Yves Allen nas suas pesquisas, né, e nos seus livros, né? Então percebam que as questões existenciais, como ele fala, o Yves Allen, são questões puramente sobre liberdade e responsabilidade, né? Viktor Frankl vai dizer: o paciente que no tratamento psicoterapêutico e graças a este conseguiu chegar à consciência profunda de sua responsabilidade como característica essencial de sua existência, conseguirá chegar automaticamente por si mesmo às valorações que estão em consonância com ele próprio, com sua personalidade única, com seu destino irrepetível. A responsabilidade constitui, de certo modo, o lado subjetivo do lado objetivo. Do lado objetivo encontra os seus valores. Sua escolha, então, sua seleção e seu reconhecimento se dão sem imposição por parte do terapeuta. Ser eu significa ser consciente e ser responsável. Ser eu significa ser consciente e responsável. Portanto, a gente já deduz várias coisas aqui. Entre elas, uma que eu gostaria de frisar é que não é papel do logoterapeuta apontar saídas. Não é papel do logoterapeuta dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. É papel do terapeuta, talvez, ampliar essa consciência, que é consciência de valores, né? Que aponta a minha maneira de ser, que dá sentido, encaminhamento às minhas questões, né? É talvez melhorar a acuidade, talvez, da consciência para esses valores, para a realização desses valores, né? Mas as escolhas são das pessoas, né? Então, antecipando algumas reflexões em psicoterapia centrada no sentido, a logoterapia, a gente pode afirmar que, já que precisamos de olhar para quem nós estamos sendo, esse é o exercício, né? Lembra da atenção ao ser, né? Que influencia a logoterapia e a análise existencial, e o que somos no mundo e com os outros, então voltamos a olhar para o que nós estamos fazendo e o que nós estamos deixando de fazer, diante das coisas, das situações da vida e diante e com as pessoas na nossa vida. Então a gente está falando de atividade e passividade, né? Quando eu tinha que agir e na verdade eu estou deixando de agir. E quando eu tinha que deixar de agir porque é uma maneira nociva, prejudicial, ou que não é coerente com algo que eu acredito, ou algo que eu sei que é o melhor, o que não é melhor, enfim. Atividade correta e atividade incorreta. Passividade correta e passividade incorreta. A gente está adiantando alguma coisa que a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente vai falar sobre possíveis um processo de psicodiagnóstico baseado na logoterapia, né? É justamente avaliar esse nível de compreensão, a consciência da pessoa que busca ajuda, né? Ou sobre o que ela tem feito, que ela poderia não estar fazendo, ou o que ela está deixando de fazer, que ela deveria estar fazendo, né? Então, atividade e passividade, correta e incorreta. Portanto, percebemos a estreita ligação entre ser, isto é, fazer-se, o devir, né, como é chamado na filosofia, é o mesmo que mover-se em direção a algo. Isso também é a autotranscendência. Então, para o Frankl, é muito importante a gente olhar para trás, sem dúvida, para a gente compreender de onde a gente veio, como a gente chegou aqui. Mas é muito mais importante e fundamental para onde a gente precisa ir, tem que ir, né? Para onde a gente aponta, ou seja, a autotranscendência. Então, vontades, pensamentos, palavras, emoções, ações, hábitos falam de quem eu sou, ok? Mas esse quem eu sou, ele está constantemente apontado para onde ir, né?
para onde eu devo, para onde eu posso ir, para onde eu quero ir, para onde eu preciso ir, para saber se isso é coerente ou não com aquilo que eu acredito, né? Se isso responde a essa necessidade valorativa, essa intencionalidade de valores, tudo isso se dando nessa dimensão espiritual ou noética, como é chamada, né? Então a gente tem por trás disso também, de todas essas concepções que eu já adiantei um pouco, que a gente vai explorar um pouco mais adiante em outros módulos, não é? Quando a gente tratar especificamente da prática logoterápica, não é? A clínica da logoterapia, específica ou inespecífica, a gente tem por trás dessas ideias também possível, a gente pode adiantar então, antever uma possível teoria motivacional da logoterapia, não é? É aquela pergunta fundamental que as pessoas fazem muito nos consultórios, né? Por que eu faço o que eu faço, né? Ou por que deixo de fazer o que eu preciso fazer? Por que eu faço o que eu não devo fazer, né? E também, ao mesmo tempo, por que a gente é o que é, né? Então, o que tem mais pesos? Condicionamentos e determinantes? Ou, como sugere a logoterapia, por que eu vou fazer isso? Por que eu deixo de fazer? Por que eu faço isso? E por quem eu faço isso ou deixo de fazer isso? Né? Entende? Ou por que, qual causa eu quero ser quem eu sou? Né? Então a gente tem também aqui adianta também um outro assunto nessa teoria motivacional, né? Frankliana, né? Que é a ideia de homeostase, que é típica, conhecida, né? que o nosso organismo tende sempre ao equilíbrio das coisas, a se manter em equilíbrio. Então, quando ele sofre uma influência externa ou algum processo interno, consciente ou inconsciente, isso desequilibra essa relação interna. Então, o organismo gasta energia para buscar novamente o equilíbrio, uma adaptabilidade. O conceito de resiliência, em certo grau, tem muito disso também, o conceito da física, né? Em que quando um material sofre uma pressão ou impacto, ele tende a absorver e é necessário, então, um certo nível de flexibilidade para que ele volte ao estado normal, homeostático, basal, né? Bom, na dimensão noética, a gente então está entendendo que não existe esse equilíbrio, existe um estado de tensão necessária. É isso que move a vida, como diz o Franklin. Se a gente chegar ao ponto de achar que está tudo ok, que eu vou conseguir essa homeostase plena nas minhas relações, então eu virei um vegetal. Existe sempre um estado de tensão, existe sempre uma necessidade, uma vontade para algo, existe sempre algo a melhorar, existe sempre algo para onde apontar e precisa ver isso, e é isso que move a vida. Então, teoria motivacional, a gente não busca a conformação, o equilíbrio, a gente talvez, segundo a logoterapia, busque justamente o oposto em alguns momentos. Busca justamente a atenção pela realização de valores, é isso que eu quero falar. Mas a gente vai falar melhor sobre isso e as consequências disso na dinâmica psicológica das pessoas, né, que buscam a logoterapia nos consultórios, mesmo diante de sofrimentos que não são elas que causam, né? Mas a gente vai refletir um pouco mais sobre as consequências dessa compreensão dos fenômenos humanos baseado na logoterapia, como isso se articula, então, na prática clínica, né? Mas, antecipando algumas técnicas que fomentam então essas questões ligadas, não é, à liberdade, à responsabilidade, aquilo que nos move, não é? Ou seja, em última análise, que busca qual o sentido de ser eu mesmo no mundo, não é? Que busca nos confrontar ou analisar, refletir sobre as coerências, incoerências, automatismos, não é, da nossa maneira de ser naquele momento, mesmo diante de contextos que não são gerados ou criados por nós mesmos, né? A gente tem algumas perguntas que normalmente se fazem numa sessão e que tem a ver com isso. E eu trouxe aqui só algumas delas para vocês verem exatamente qual é a articulação. Então, aonde isso vai resultar? Onde tudo aquilo que a gente falou até agora sobre fenomenologia, até onde, quais são as consequências práticas na escuta ou na prática da logoterapia e análise existencial. Então, perguntas como: o que você mais quer hoje? Né? O que você mais quer hoje? Porque isso, de certa forma, te move. E por que você quer isso?
Como é que você atinge isso? Você está nessa direção? O que precisa fazer para atingir isso? Isso é coerente com o que você acredita? Isso é bom para você? Se não é, por que você tanto quer? Né? Como você está lidando com o que te aflige? Isso é muito mais importante do que trazer receitas prontas, né? Do que propor saídas ou alternativas. É muito mais, como disse o Franklin ainda há pouco, né? Devolver à pessoa a necessidade de assumir a sua liberdade e a sua responsabilidade pela sua existência, né? Uma outra pergunta comum: como você sente que deveria ser nesse momento, diante disso? Por que você sente que deveria ser isso? Por que está distante, está longe? Como se aproximar disso, né? Você está feliz com quem está sendo? Por que está feliz? Ou por que não está feliz? Né? E também questionamentos que têm a ver com aquele alinhamento, o que eu chamo de alinhamento noético ou noológico, né? A gente constrói o que a gente a gente aponta para esses sentidos, né? A gente tem valores, coisas que a gente considera importantes, né? Então a gente sempre está diante de coisas que a gente quer, coisas que a gente pode, coisas que a gente deve, por exemplo. Então, se eu estou diante de uma escolha na minha vida, mesmo em circunstâncias que são reduzidas ou restritas, eu sempre tenho possibilidade de escolher. Se eu não posso mudar uma situação, eu posso mudar pelo menos a minha atitude diante dessa situação. E se eu posso mudar a minha atitude, eu sempre começo por essas perguntas. O que eu quero? O que eu posso? O que eu devo fazer? Não é nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Né? Depois, buscar refletir sobre o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu desejo, né? Quais são os meus hábitos, né? Essas incoerências, esses distanciamentos, esses paradoxos que às vezes a gente se mete no automatismo e a gente nem percebe. Né? Outras perguntas que são importantes da gente fazer em algum momento, em determinado momento da reflexão, no bojo dessa análise existencial. O que mais tem sentido entre as possibilidades que eu tenho diante de mim? Né? Quem eu me tornarei quando eu escolher cada uma delas, se eu escolher cada uma delas? Né? Quem eu quero me tornar? Né? Quem eu devo me tornar? Né? Agora é importante voltar a frisar que, como psicoterapeutas, como logoterapeutas, a gente não tem as respostas a dar a essas pessoas. Cada pessoa precisa dar a sua resposta. Cada pessoa tem, isso é fundamental para a logoterapia, a sua missão específica, o seu sentido específico na sua vida. Né? Cada pessoa precisa buscar isso, porque é a vida que pergunta às pessoas qual é o sentido. Né? Então, se compete a cada pessoa, é preciso que a gente, lembrando dessas ideias fundamentais que eu tentei destrinchar ao longo desse módulo, dessa aula, né? Que vem da fenomenologia, é importante que a gente se abstenha, que a gente não se antecipe, porque é um processo único, é uma vida única, é uma existência única e irrepetível dessa pessoa que está diante de mim. Né? Por tudo que foi exposto aqui, até aqui, é que Viktor Frankl afirma também que a logoterapia inespecífica, transversal, sempre desemboca numa logoterapia específica, numa análise existencial. O que isso quer dizer? Que toda terapia, no contexto da psicologia, ela começa com a vinda de alguém com uma queixa, com um sintoma. Ansiedade, fobia, pânico, depressão, transtorno da personalidade, enfim, dependência química, seja o que for. A pessoa traz algo, não é? Uma dinâmica específica. E a gente tem meios para lidar com isso, por isso que Frankl diz que acreditava que a logoterapia era muito mais uma coisa complementar a outras abordagens do que uma escola específica, não é? Mas mais tarde ele vai entender que tem consistência, que tem aprofundamento suficiente para ser considerada uma coisa específica, e aí é que está o lance. Quando a gente considera a logoterapia como uma possibilidade, junto de outras, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, gestalterapia, behaviorismo, né? Enfim, todas elas se debruçam sobre essas dinâmicas específicas que as pessoas trazem, né? Mas fatalmente em algum momento, pela especificidade da logoterapia, a gente vai descambar então numa análise existencial, né? Como eu falei ainda há pouco, né? Então a gente chega então a uma busca, a refletir sobre a busca por sentidos e realização de valores, né?
Então ela pode até começar de maneira inespecífica, complementando outras terapêuticas possíveis, inclusive medicamentosas, inclusive com mudança e transformação social, por exemplo, né? Mas ela, em algum momento, a logoterapia vai chegar a uma logoterapia específica, aquela que se debruça sobre sentidos, busca por sentidos e realização de valores. Bom, uma deixa para o próximo estudo, o próximo módulo, que vai falar sobre a antropologia frankliana, a maneira de olhar o ser humano, de conceber o que é humano. Eu trouxe então essa frase aqui do que não está escrito nos meus livros, uma afirmação do Frankl, ele é bem categórico. Ele diz que a luta contra as tendências despersonalizadoras e desumanizadoras que emanam do psicologismo na psicoterapia é realmente o fio condutor que perpassa todas as minhas obras. Então, Frankl vai dizer em vários momentos que aquilo que ele tenta a todo momento trazer a crítica, a reflexão, colocar na mesa e pedir para que se tenha o cuidado e a atenção, tipicamente de maneira fenomenológica, como o Russell também já realizava. Vocês lembram no início dessa aula, né? A crítica ao cientificismo puro, a uma ciência, a um fazer instrumental que não leva em conta uma autocrítica, que não tem uma autocrítica, as consequências éticas e políticas. Frankl, então, denuncia, porque ele vivenciou isso no campo de concentração, né? Ali, no campo de concentração, ele descobriu do que o ser humano é capaz, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado contra essas tendências, lutar contra essas tendências despersonalizadoras, objetificantes do ser humano e desumanizadoras, né? Do psicologismo puro e simples, né? Ok? É preciso, então, dar ênfase e maior valor a outras dimensões especificamente humanas, como essa no Ética Espiritual, por exemplo. Essas são as referências do estudo de hoje, todos os livros de hoje, que eu utilizei para fundamentar a exposição de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo ou desse curso, espero que seja útil a alguém em algum momento. A minha intenção é essa. Para mim, o sentido disso é esse, de que alguém em algum momento possa dizer que, afinal de contas, o que a gente conversou até aqui, de repente acrescentou em termos de conhecimento para quem quer conhecer a logoterapia, para quem quer refletir um pouco mais sobre fenômenos humanos. E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olha eu aqui de novo, né? Só para dizer que para aqueles e para aquelas que querem dar continuidade ao curso de introdução à logoterapia e análise existencial, além daquela deixa, que é a fala do Viktor Frankl, que aponta para o nosso próximo módulo, que vai falar então sobre a antropologia frankliana, ou seja, as concepções, o modo de ver, de enxergar o ser humano, de compreender o ser humano. A gente tem aqui então algumas atividades importantes antes de a gente dar prosseguimento, né? Em que consiste? Eu gostaria que vocês respondessem, fizessem a pesquisa de vocês e respondessem o que caracteriza o movimento das chamadas psicologias ou psicoterapias humanistas, os principais nomes, representantes, as características fundamentais comuns das abordagens. E uma outra coisa é falar da sua maneira livre, da sua opinião sobre em que aspectos a logoterapia se aproxima desse movimento na sua maneira de ver, ok? As leituras de apoio para fazer essa atividade, e que são leituras importantes que se façam antes do próximo módulo, são essas que estão então aqui nesse slide, ok? Então até lá, até a próxima e a gente se vê.